Boa noite, Felipe. Boa noite, Felipe. Tá me escutando, Felipe? Boa noite, Felipe. Tá me escutando? Boa noite, Simone. Boa noite, tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir. Tudo bem? Tudo bem. Bom. Felipe, acho que eu falei com ele, mas não sei se ele tá me escutando. Mas você tá escutando, então tá bom. Então tá funcionando. Tô escutando. Ótimo. E como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Tô mais tranquila, graças a Deus. Conseguindo fazer tudo? Eu já consegui me livrar do que estava sendo um fardo. O que era esse fardo? Era um trabalho aí Ah, complexo. ainda bem que já se livrou, né? Graças a Deus. Hoje nós recebemos uma notícia que as provas das disciplinas interativas vão ser online, tá? Aí provavelmente Certo. a gente deve passar mais informações aí para vocês aí durante a semana. Oi, Hélio, boa noite. E aí, Felipe, tranquilo, cara? Suave, suave. Das disciplinas interativas que você fala, é essa de hoje? A de segunda-feira, que você divide com o Magdiel? Não, a disciplina interativa é aquela que vocês fazem totalmente online mesmo, entendeu? A de hoje a gente não sabe ainda, mas provavelmente deve ser o mesmo formato, né? Provavelmente vocês vão. Ô, Hélio, se eu não me engano, você lembra até que dia que tá a quarentena de aula em Brasília? Porque em Brasília, se eu não me engano, só vai voltar em julho ou agosto, não é? A gente vai encerrar, cara, a gente vai encerrar da forma remota mesmo, provavelmente. É quase certeza. Porque, ó, igual, por exemplo, a minha turma de sexto semestre não tem nenhuma disciplina. Aliás, as duas disciplinas interativas é a sua, disciplina interativa Blender, de capital de giro e análise financeira, e a do Magdiel, desenvolvimento de pessoas. Entendido. A que tem escrito aqui no portal que é disciplina interativa.
Eu sei. Porque lembra que no início da semana, no início do semestre, a gente colocou lá um calendário para vocês, e aí eu até falei, nessa semana aqui não haverá aula, porque vai ser a aplicação das disciplinas interativas. Aí geralmente a Sim. gente liberava uma semana lá que não tinha aula para disciplinas interativas, que era justamente aquela que vocês vão para uma sala, e aí vocês chegam lá e falam, eu faço tal matéria. Aí todo mundo fazia na mesma sala, você lembra desse Sim, negócio aí? sim. Hélio, sabe o que é ruim? Ah, A administração tá sem coordenador. Aí, tipo, fica, tipo, muito jogado. Eu mesmo recebi uma mensagem falando que a prova de proficiência foi cancelada. Aí, um pouco depois, recebi uma mensagem falando que ia ser reavaliado. Depois, disse que para a gente só aguardar novas informações. Já é dia 25 de abril. É o 25 de maio, aliás. Semana que vem, tecnicamente, já começa junho e as provas. E a gente não tá sabendo de praticamente nada. Tá, tipo, muito em aberto, sabe? entendi. Mas na verdade o Samuel ele está como coordenador interino aí de administração, Ou entendeu? seja, a gente está sem coordenador. Porque ele eu acho que faz o que tem que ser feito perante a coordenação. Porque eu mesmo nunca recebi um e-mail, nunca recebi nada dele, entendeu? Tá bom, cara. Se eu souber de alguma informação aí, qualquer coisa que passarem lá pra gente lá no grupo, eu passo lá no grupo também para vocês, tá bom? Pô, pra você ter uma ideia, tem uma mensagem mesmo aqui falando que o retorno das aulas presencial foi adiado para dia 1/6. Ó que lombra. Retorno das aulas presenciais. É. Mas quem mandou essa mensagem? Ou a Anhanguera, tá aqui, a Anhanguera, 2 pontinhos. O retorno para as aulas presenciais foi adiado para dia 1/6 para não sofrer alteração, de acordo com o decreto de sua localidade. É porque Acesse o PDA para mais informações. o que acontece, né, cara? A Anhanguera, né, ela tem no país inteiro, né? E aí a gente sabe que quem está legislando sobre questões de aula são os governadores, né? Então a gente não tem muito. Ela deve usar as mensagens que são mais gerais, né? Entendeu? Mas a gente tem que se ater às informações locais, né? E aqui no DF a gente não tem previsão ainda de volta às aulas. E então, tecnicamente, todas as nossas provas vão ser online. Cara, é quase que certeza que sim, entendeu? Boa noite, Délia. Boa noite, Gabriel. Tudo bem com vocês? Boa noite, Hélio. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. E conseguiu fazer tudo certo, cara? Conseguiu fazer aquele exercício, Felipe? O da, o da Francisca lá, rapaz, eu vou falar para você. Eu fiz o que dá para fazer. Tá bom. Taquei o que não tinha informação, taquei zero, como resultado zero lá, e taquei, foi embora. Eu mandei por e-mail, deixa eu até ver se ela respondeu o e-mail, que eu nem vi isso. Tá bom. Boa noite, Cleudiane. Boa noite, Jaqueline. Tudo bem com vocês? Boa noite, Hélio. Boa Tudo noite. bem? Boa Pessoal, noite, Hélio. Tudo bem? que bom, graças a Deus. Na aula passada, eu me enrolei um pouquinho na hora lá de fazer um gráfico lá. Aí eu vou refazer ele aqui para vocês verem como é que funciona. Porque é um pouquinho chato, que são vários passinhos lá. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. E aí, deixa eu refazer aqui para vocês pegarem o jeito aí, tá bom? Vocês estão vendo aí a planilha do Excel? Ainda, sim, agora sim. Tá. Na aula passada eu me enrolei um pouquinho aqui na hora de trocar esses azinhos e colocar aqui os códigos aqui embaixo. Aí vou mostrar para vocês aí novamente, que eu acho que ficou um pouco confuso. Beleza? Eu vou apagar aqui então. Olha só. Na aula passada, né, a gente trabalhou sobre a curva ABC, né? E aí, só relembrando, o que a gente fazia? A gente classificava, né, os produtos em A, B e C, né?
E aí a gente via que os produtos A eram aqueles produtos que a gente tem que fazer um investimento maior, né? Os produtos B seria aquele produto que a gente não tem tanto investimento, e o produto C seriam aqueles produtos que a gente tem menos investimento. Aí eu montei essa planilha aqui para vocês, né? Fiz até umas formulazinhas aqui, ó, para vocês encontrarem a classificação, né, em A, B e C. Eu não entrei em muitos detalhes, né, como é que você faz essa classificação aqui, porque eu uso algumas funçõezinhas lá do Excel, né, que vocês têm que parar um pouquinho para estudar isso daqui, né, e para poder fazer. Mas aqui eu já fiz de forma automática, que eles selecionam aqui. Então, só relembrando aqui um pouquinho, a gente veio aqui, colocou que a categoria A, né, seria aquela categoria que vai englobar os investimentos até 70% do investimento. Então, se a gente ver aqui, ó, o item 6, ele teve 35,43% de investimento, o item 8, 23,44%. E aí, se nós somarmos, né, esses dois itens, a gente tem um percentual acumulado aí de 58,87%. Quando eu pego aqui o item 4, né, e somo a esse percentual, ele já dá um percentual de 72,94%. Então, ele já sai fora dos 70% iniciais. Então, os dois produtos aqui que têm o maior investimento, né, foram o produto 6 e o produto 8, e eles vão ser classificados aí como A, né? Aí, assim, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 80%, né, tivesse colocado aqui 80%, por exemplo, ele ia pegar, né, esses três produtos aqui como sendo A, né, e assim vai. Aqui a gente escolhe, né, até que percentual acumulado eu vou querer, eu vou deixar novamente do jeito que estava. Aí tá. Então ele fez essa classificação vocês também podem fazer manual, né, não tem problema. Aí eu queria gerar o gráfico, né, da curva ABC. E aí eu falei o que para vocês? Que a gente ia selecionar essas duas colunas, que era a coluna do percentual com a coluna do percentual acumulado. Aí a gente ia lá, inserir, e inserir um gráfico qualquer, né? Daqui de colunas aqui, por exemplo, esse. Beleza. Aí, inserido esse gráfico, a gente vinha aqui e mudava o título, né? Colocava que nós chamamos de curva ABC, tá certo? Curva ABC. Pronto. Essa era a primeira coisa que a gente ia fazer. Aí depois a gente clicava aqui, ó, né? E formatava aqui o tipo de gráfico aqui, né? Então, deixa eu só... Aqui, tipo de gráfico. A gente escolhe aqui, ó, esse segundo gráfico, a gente escolhe ele para trabalhar com o gráfico de linhas, né? Esse segundo gráfico aqui, ó, um gráfico de linha. Pronto. Aí ele faz aqui a curva ABC, né? Essa é a curva ABC. Aí lá na aula, eu queria colocar aqui em cima quais eram os produtos que estavam classificados como A, né? E aqui embaixo, ao invés de aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu queria que aparecesse aqui os códigos dos produtos, né? Tá? Então, vamos lá. Aí você faz aqui o seguinte, ó. Clica aqui com o botão direito, né? Aí você vem aqui adicionar rótulos. Adicionar rótulos. Ele vai adicionar aqui um rótulo aqui de porcentagem, só que não é isso que eu quero. Eu quero colocar aqui em cima o Azinho. Aí eu clico aqui de novo, clico com o botão direito, certo? E vem aqui, ó, no selecionar aqui dados, ok? Aí a gente vai pegar, opa, clica aqui, ó, no rótulo, aqui, ó, formatar rótulos de dados. Aí a gente vai vir aqui, ó, valor a partir das células. Clica aqui, valor a partir das células. Aí a gente vem aqui e seleciona, ó, os rótulos que nós queremos, que são esses aqui, ok? Aí dá ok. Aí ele vai ficar mostrando o percentual, né, e o rótulo. Aí eu não quero que ele mostre isso, eu quero que ele mostre só o rótulo. E aí a gente tira aqui, desmarca aqui valor. Pronto. Aí com isso, ele vai mostrar aqui para a gente aqui em cima as letras, né, que são a classificação aqui, ó, dos produtos. Já aqui embaixo, a gente tem que dar um clique aqui, ó,
em cima do rótulo aqui embaixo. Aí a gente clica com o botão direito do mouse e vem lá selecionar dados. Quando a gente clica em selecionar dados, aí a gente vai vir aqui, ó, rótulo do eixo horizontal, que é esse que está deitadinho, né? Então, no rótulo do eixo horizontal, você clica em editar. E aí a gente vai lá e seleciona os itens, certo? E aí o que ele vai fazer? Ao invés de colocar aqueles 1, 2, 3, 4, ele vai colocar os valores que aparecem aqui no código dos itens. Então, olha que bacana, por exemplo. Imagine se aqui fosse arroz, né? Então, meu produto lá inicial fosse arroz. Ele ia escrever lá arroz, ó. Se aqui fosse feijão, entendeu? Ele ia escrever lá feijão. Então, aí a gente sabe, ó, qual é o produto, né? O código aqui do produto e qual é a categoria que ele tá incluído, se é na categoria A, B ou C. Tá bom? Então, acho que foi isso aí. Na aula passada ficou um pouquinho confuso. E agora eu refiz aqui para vocês, né, tentarem depois fazer aí. Aí essa planilha eu vou disponibilizar para vocês. Tá bom? E aí vocês podem tentar mexer nela aí para entender melhor como é que funciona. Beleza, pessoal? Então, Beleza, tá. oi, Jaqueline. Belezinha. Obrigada. Tá, de nada. Pessoal, então vamos iniciar aí a aula de hoje. Vamos lá? Eu sei que foi um pouquinho da aula passada que eu tinha me complicado um pouquinho ali na hora de fazer aquelas trocas. Eu acho que não tinha ficado muito legal ali para vocês. Tá bom? Então vamos para a aula de hoje aí. Bem, a aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a seção 4.1, tá? A seção 4.1, ela fala sobre, né, a gente vai trabalhar aí o que é o capital de giro. Não é isso? Bem, você sabia que estatísticas apontam que cerca de 40% do ativo total das empresas é empregado em ativos de curto prazo, ou seja, empregado no capital de giro? Então, se nós olharmos, né, pessoal, essas estatísticas, elas apontam aí que 40% do ativo total da empresa, né, ele é empregado em ativos de curto prazo, ou seja, o capital de giro. E aí é que a gente vai estudar um pouquinho, né, da composição do capital de giro, como é que ele funciona, né, quais são as contas ali do balanço patrimonial que representam aí o capital de giro, tá bom? Bem, cada vez mais, né, o administrador financeiro ele dedica mais tempo e esforços para gerir de forma adequada e sinalizar para a operação das empresas o melhor caminho para a gestão de capital de giro. Então a gente observa, né, que a cada momento, né, os administradores eles têm que se preocupar muito, né, com relação à gestão aí do capital de giro. Que a gente observa, né, pessoal, que ele é um valor substancial aí do ativo total da empresa, né? Então, se a gente imaginar aí que o ativo total da empresa é 100 mil reais, né? Se a gente tem em torno de cerca de 40%, ou seja, eu teria 40% aí, né? Desse valor como sendo capital de giro, ou seja, 40 mil. Então, você imaginar que a empresa tem um ativo total de 1 milhão de reais, eu teria aí cerca de 400 mil, né? Investido aí no capital de giro. Então, é um valor substancial, né? E aí a gente precisa dedicar um tempo, né? Para gerir esses valores aí de forma adequada, tá bom? Bem, nossa tarefa, né, essa aula de hoje ela é bem simples, bem facinha, não tem nada de muito complicado, né? A gente vai aprender a calcular o capital de giro líquido, né, também chamado de capital circulante líquido, e o capital de giro próprio, né, e os ciclos operacionais, ciclo operacional e financeiro aí da gente. Essa parte aqui de ciclo operacional seria mais uma revisãozinha. A gente já viu, né, que o ciclo operacional ele abrange ali o prazo médio de estocagem, né, mais o prazo médio de recebimento, né. Então isso a gente entende, né, que seria o ciclo operacional, porque à medida que a gente vai lá e compra a mercadoria, né, essa mercadoria provavelmente ela vai passar por um processo de transformação, né, e aí quando a gente vende essa mercadoria, né, eu provavelmente vou passar por um período ali para poder receber essa mercadoria. E aí
a tudo isso, a gente chama isso aí de ciclo operacional, né? Tá bom? Definições de capital de giro. Vocês sabem aí alguma definição? O que seria o capital de giro? Quem fez disciplina de análise de investimento comigo, acho que lembram que eu falei um pouquinho sobre isso aí para vocês. O que seria o capital de giro? Quem tem uma definição aí básica aí de capital de giro? O que acha que é o capital de giro? Por exemplo, cadê o nosso empresário Wellington aí, ó? Cadê o Wellington? O Wellington não apareceu ainda não? O Elton não apareceu ainda não. Uma capital de giro, se eu não me engano, é o dinheiro que você precisa ter em caixa para que suas contas sejam liquidáveis, para que você tenha movimentação. É para você pagar as contas do seu dia a dia, né? De até, por exemplo, digamos, do planejamento da empresa, de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, alguma coisa do tipo. Tá. Vamos imaginar aqui uma seguinte situação, olha só. Imagina aqui, Felipe, ó. Imagina que eu vou abrir uma empresa, uma indústria aí. Vamos abrir uma indústria de quê? Vamos lá. O quê? Uma indústria. Vamos abrir uma indústria de quê? O que nós vamos fabricar aí? Peça automotiva, digamos. Peças automotivas para uma linha de montagem, alguma coisa assim do tipo? Pode ser. Então tá bom. E aí, sei lá, a gente vai adquirir, né, todos ali, ó, a matéria-prima, né, que a gente vai precisar, né, para poder fabricar essas peças, certo? O maquinário, funcionários, tudo aí a gente vai pegar, né, vamos reservar aí. Então imagina que eu peguei, né, comprei a matéria-prima, nós compramos aí a matéria-prima e nós utilizamos toda a matéria-prima e fabricamos os produtos, tudo bem? Utilizamos tudo. A gente comprou ali matéria-prima e a gente utilizou tudo. E agora a gente vai começar a vender esses produtos, vender essas peças aí de automóveis. O que provavelmente vai acontecer? Será que eu vou receber esses valores aí à vista? Como é que vai funcionar? Se eu utilizei toda a matéria-prima, o que vai acontecer com o processo produtivo? Se você não comprar mais, ele para. Mas, olha só, eu não vendi ainda. E aí, como é que eu faço? E aí, Gabriel, como é que eu faço? Se eu não vendi ainda. Cleudiane, como é que eu faço? Se eu não vendi ainda. Bora, povo, acorda, é segunda-feira. Simone, cadê a Simone? Vamos, Simone. O que eu faço se eu não vendi ainda? A gente para o processo produtivo? E aí, Cleudiane? Então, acho que no caso aí entraria o capital de giro, né? Se você tem um capital de giro, você já iria comprar mais mercadoria para fabricação ou não? É justamente isso. Então, olha só, pessoal. Para a gente ser bem simplista aí, para a gente, né, entender bem o que é o capital de giro, ele seria um dinheiro para a gente financiar duas coisas. A gente financiar os estoques e as contas a receber. Porque imagina ali, né, a indústria que eu montei mais o Felipe. A gente montou ali uma indústria, a gente foi lá, adquiriu matéria-prima, nós compramos matéria-prima, pá, começamos a fabricação. Só que chega um momento, né, que aí eu usei toda a minha matéria-prima e eu não vendi ainda. Se eu não conseguir vender ainda, o que vai acontecer, né? Eu vou parar ali meu processo produtivo. Aí eu teria que esperar receber, né? Vender toda aquela mercadoria, esperar receber, para depois comprar estoque de novo, para transformar nas peças de automóvel de novo, para poder começar a vender novamente? Não, então não funciona assim. A gente não pode, né? Esperar vender para poder, né? Para poder comprar mais matéria-prima ali, mais estoque, né? Então, o que acontece? Eu preciso, então, de um dinheiro para poder financiar o meu estoque e também financiar minhas contas a receber, tá? Porque, na maioria das vezes, a gente não vai receber os valores à vista, a gente vai receber esses valores a prazo. Então, é justamente isso. O que é o capital de giro, pessoal? O capital de giro é aquele dinheiro, né, que serve para financiar o quê? Os meus estoques e as minhas contas a receber, tá bom? Então, basicamente é isso, ok? Então, se vocês quiserem guardar de forma mais fácil, opa,
que é o capital de giro? É aquele dinheiro que eu preciso para financiar o quê? Meus estoques e minhas contas a receber. Se esse dinheiro não existir, o processo produtivo para, né? Porque aí vai chegar um momento que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar todo o meu estoque, ok? Usei o meu estoque, aí eu não consegui vender ainda, então a minha indústria vai parar, né? A minha linha de produção vai parar. E aí, deu para ter ideia? Deu para entender isso daí? Como é que funciona? Felipe, conseguiu entender, cara? Tranquilo. Então é necessário. Resumindo, é o dinheiro que precisa para o processo produtivo não parar. Sim, basicamente seria isso, né? Aí, o que é o processo não produtivo não parar? Né? O que é o processo produtivo não parar? Eu ter estoque e eu conseguir, né, financiar minhas contas a receber, né, as minhas vendas a prazo, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? A maioria dos empreendimentos aí que as pessoas montam, elas montam empreendimentos, elas vão lá, gastam, 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 né? E eles esquecem de reservar um dinheiro para o capital de giro. É por isso que muitas vezes as pessoas quebram, né? Porque ela tem vários gastos, né? Várias obrigações ali, e ele não consegue receber esse dinheiro no curto prazo. Ela não consegue vender ali as mercadorias no curto prazo. E aí, imagina, as contas vão chegando, as contas vão chegando, as contas vão chegando. Se você não reservar um dinheiro para poder honrar com esses compromissos, né? Muitas vezes você pode até quebrar. Então, muitas empresas aí, né? Muitos empresários aí, quando eles vão montar ali o seu próprio negócio, muitas vezes eles esquecem, tá, de levar em consideração o capital de giro. Ele é fundamental nesse momento, né? Ok? O termo capital de giro, né, ele é muito utilizado no meio empresarial. Você já deve ter ouvido esse termo, não é mesmo? Provavelmente vocês já escutaram esse termo, né? Então, a gente acabou de falar, né, o que ele era, né? E aqui eu vou colocar algumas definições aí dos livros, né? Sua definição é muito intuitiva, como o próprio nome diz. É a parte do investimento que gira ou circula várias vezes em determinado período. Ou seja, são os recursos necessários para a condução normal dos negócios. Então, olha só, ele coloca que são os recursos necessários para a condução normal dos negócios. Quando o Felipe colocou ali, seria aquele dinheiro, né, Felipe? Que é necessário para que eu não pare a minha produção, né? Ou seja, olha o que ele coloca aqui para a gente, ó. Recursos necessários para a condução normal dos negócios. Se eu não tivesse recurso, se eu não tivesse dinheiro, né, pode ser que meu negócio pare, tá bom? Então, daí vem a necessidade de você ter o capital de giro. Mas, e na literatura especializada, né? Como é conceituado o capital de giro? Aí a gente tem aqui o Assaf Neto, né? O Assaf Neto, na página 516 do livro aí de administração financeira dele, fala o seguinte, ó, o capital de giro corresponde ao ativo circulante da empresa. Então, aqui ele fala para a gente, né, que o capital de giro ele corresponde ao ativo circulante da empresa. Então, alguém lembra aí o que é as contas principais aí do nosso ativo circulante? Quais são as contas principais do nosso ativo circulante? Quem lembra aí? Caixa, né, que é o banco, necessariamente, é Caixa, o dinheiro em bolso, necessariamente dito. que mais? Títulos a receber, né? Sim. E tem o terceiro, banco Só conta como caixa, Alguém estoque. falou aí, estoque, isso. Deixa eu só ver aqui um negócio aqui umas mensagens que eu recebi aqui. O Gabriel falou que o microfone dele não tá funcionando. Beleza, Gabriel, tranquilo, cara. E a Andressa falou: meu Ava não entra, tá dando erro. Inicia o celular. A Andressa não tá conseguindo entrar no. Ela precisa do link, pessoal? não, disse que tá dando erro ao entrar no AVA. Mas ela faz essa aula aqui, não faz? Faz. Eu mandei o link aí no grupo. É só. Eu acho que ela, de certo, ela queria entrar pelo Ava, né? O link, né? Ah, pode Eu ser mandei o também. link. Eu mandei o link aí no grupo aí pra Andressa. Deixa eu ver aqui.
Tá, vamos ver se alguém puder auxiliá-la aí, se ela tiver com algum problema, vocês falem para ela. Sim, então, como a gente voltando aí, as contas principais aí, né, do nosso ativo circulante, pessoal, seria o caixa, né, ou o banco, né, tanto faz aí pra gente, os estoques, né, e as contas a receber, tá certo? Então, se nós olharmos, o Asaf Neto, ele basicamente ele diz ele deu a mesma definição, né, que a gente estava vendo aqui com relação ao capital de giro. Seria o caixa, né, o dinheiro propriamente ali que ele tem, né, as contas a receber, certo? E os estoques da empresa, tá certo? Então, basicamente aí o ativo circulante ele é composto por essas três contas aí, tá bom? Já o Gitman, né, ele fala o seguinte para a gente, ó. O ativo circulante, comumente chamado de capital de giro, representa a porção do investimento que circula de uma forma para outra na condição normal dos negócios. Esse conceito abrange a transição recorrente de caixa para estoques, destes para os recebíveis e de volta para o caixa, na qualidade equivalente de caixa. Os títulos negociáveis também são considerados parte do capital de giro. Então, aqui, né, ele dá uma definição aí um pouco mais técnica, mas ele está dizendo a mesma coisa para a gente, ó. Ele está dizendo para a gente, ó, que o ativo circulante, né, ele é comumente chamado de capital de giro. Ah, então ele não difere lá do Asaf Neto. O Asaf Neto fala que capital de giro é o ativo circulante. Então aqui ele também fala a mesma coisa, ó. O Gitman fala que ele também é chamado de capital de giro. E ele representa, né, a porção do investimento que circula, né? Então por isso que ele recebe esse nome, né, capital de giro, porque está sempre circulando. E ele circula de que forma, né, pessoal? Ele circula da seguinte maneira: você compra ali, ó, você pega o dinheiro, tira o dinheiro do caixa, compra o quê? Estoque. Esse estoque, ele vira o quê, pessoal? Uma mercadoria. Aí você vende essa mercadoria e esse dinheiro volta para onde? Volta para o caixa. E aí isso fica um ciclo, né? E aí isso fica girando. Por isso que ele é chamado de capital de giro. Tá? Então aqui a gente tem aí uma figura, tá? Que representa isso aí para a gente. Olha aí, ó. Então aqui eu tenho o caixa, né? Então eu tiro ali o dinheiro do caixa, nós vamos adquirir matéria-prima, né? Essa matéria-prima vai passar por um processo produtivo que vai gerar um produto, né? E quando eu vender esse produto, ele vai gerar aí os recebíveis, né? As contas a receber. E aí, quando eu receber essas contas, né, esses direitos, esse dinheiro vai voltar de novo para onde? Para o caixa. E eu vou continuar esse processo, de várias e várias formas. Né? Então, ó, os valores em caixa, disponibilidades, como já estudamos, são utilizados para aquisição de estoques, que são convertidos em produtos ou mercadorias, que por sua vez gerarão as receitas da empresa e retornarão ao caixa, fechando o ciclo ou giro do capital. Bem, então essa figura, tá, pessoal, ela mostra para a gente bem aí o que é, né, o capital de giro. E aqui ele está mostrando como esse capital gira. Né? Então eu pego o dinheiro. Aí a ideia é o seguinte, ó, esse dinheiro ele não pode acabar, né? Porque se eu pegar o dinheiro, por exemplo, e retirar do caixa, como é que eu vou conseguir comprar mercadorias? Como é que eu vou, né, ter produtos ali para poder vender? E aí como é que eu vou receber novamente o dinheiro? Como é que o dinheiro vai voltar aqui para o caixa? Então, eu sempre preciso ter um dinheiro, né, uma reserva, que seria esse capital de giro aí, para ele financiar os estoques e as contas a receber. Porque se isso não acontecer, esse processo ele vai parar. Né? Ó, imagina, eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima. Imagina lá, Felipe, aquela nossa indústria que a gente montou ali de peças automotivas. Imagina, né, que houve um rombo aí no caixa, pá, e eu não consigo mais comprar minhas matérias-primas aí para fazer os produtos. O que vai acontecer? O processo produtivo ele vai parar, não é isso? E aí, pessoal, como é que eu vou conseguir voltar a ter dinheiro no caixa novamente? Né? Esse ciclo ele vai ser quebrado. E aí, se esse ciclo for quebrado, né? Qual seria a forma da gente poder reverter isso daí? E aí, como é que a gente faria isso? Quem tem alguma ideia? E aí, pessoal, como eu faria então? Se eu não tenho dinheiro no caixa para continuar esse ciclo, o que eu teria que fazer então? Empréstimo. Empréstimo, né?
E aí é bom a gente ficar fazendo empréstimo? É uma coisa Não, boa? Não é bom, né, não é pessoal? bom. Entenderam? Então, aí você imagina, se a pessoa, quando ela montou ali a empresa, e ela esqueceu de reservar aqui um dinheiro para o capital de giro, provavelmente ela vai chegar um momento aqui, ó, que ela vai utilizar todo o estoque dela, tá certo? E ela não vai conseguir receber ainda os valores, porque os valores vão receber, né, daqui a um certo tempo, um certo período. E aí o que que vai acontecer? Né? O processo produtivo vai parar. Então, para que não pare, ela vai precisar fazer o quê? Ela vai precisar fazer empréstimos. E aí nós sabemos, né, pessoal, que os empréstimos geralmente eles não são tão fáceis, né, de a gente conseguir e eles são onerosos, né? Tem encargos, né, financeiros, juros, tá bom? Entendido então essa parte aí, galera? Facinho isso aí, né? Tranquilinho, tranquilinho. Então, vamos lá. Ciclo operacional. Vamos relembrar um pouquinho o ciclo operacional? Então, ó, sob outra ótica, né, que também já estudamos, são os recursos financeiros o ciclo operacional, né? Eles são os recursos financeiros aí, né, que a empresa aplica desculpa, o capital de giro, ele também seria, né, sob uma outra ótica, o ciclo financeiro, né? Aí a gente tinha essa figura bem aqui, ó. Estão lembrados dessa figura? Estão lembrados aí dessa figura, pessoal? Eu sim. Então, olha só, o ciclo operacional, né, ele começava aqui, ó, com a compra de mercadorias, né, que é a compra de mercadoria. Aí eu tenho aqui o prazo médio de estocagem. O que é o prazo médio de estocagem, pessoal? Bem, isso engloba tudo, todo o processo ali produtivo, né? Você tem ali a matéria-prima, essa matéria-prima vai passar por um processo produtivo, processo, né, de transformação, aí você vai ter o produto acabado, aí até esse produto né, ser vendido. Então, tudo isso aqui a gente chama de prazo médio de estocagem, ok? Então, aqui eu tenho o prazo médio de estocagem, e aí chegou o momento aqui da venda, né, pessoal? E aí, quando a gente vende o produto, na maioria das vezes, né, eu não recebo a venda desse produto não é à vista. Então, isso vai demorar um tempo para eu poder receber. Aí eu tenho o que a gente chama de quê? Prazo médio de recebimento. E aí, quando eu somo, né, o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, ok? Eu tenho o quê? Eu tenho o ciclo operacional, tá bom? Que é da compra até o recebimento. Então, da compra da matéria-prima até o recebimento, ou da mercadoria, né, até o recebimento, né, a gente tem o que a gente chama de ciclo operacional. Bem, na outra ponta, pessoal, na outra ponta eu tenho o quê? Eu tenho os fornecedores. Então, eu fui lá, comprei a matéria-prima, tá certo? E aí vai chegar um momento que eu vou ter que fazer o quê? O pagamento, né, para os fornecedores, ó. Como é que a gente chama isso aqui? Vocês lembram? A distância aqui, ó, da compra até o pagamento. Como é que a gente chama isso daí? Quem lembra aí? Como é que a gente chama isso? É o prazo, né? De. Prazo de quê? Então. Hã? É o prazo de quê, pessoal? Eita, cadê o povo? Vamos estar estudando. A- Aonde, o Hélio? Prazo Aqui, ó, da? aqui, ó. Ó, daqui da compra até o pagamento. Como é que a gente chama, né, esse período aqui, ó? Ai, meu Deus do céu. Ó, da compra até a venda é o prazo médio de estocagem. Da venda até o recebimento é o prazo médio de recebimento. Que é, né? Como é que a gente chama esse período aqui, ó? Da compra da matéria-prima até o pagamento dessa matéria-prima que eu comprei. Como nós chamamos isso aí, pessoal?
E aí? Não, ninguém lembra? Pessoal, é prazo médio de pagamento. Ó. Esse aqui é o prazo médio de pagamento. Não é isso? É, Eu até ia falar isso, mas estava tão óbvio que eu falei, não, não deve ser. Eu pensei a mesma coisa. eu quase falo, pessoal, fazer uma pergunta mais difícil aí, que essa tá muito fácil. Então, todo mundo fica com medo de responder. Tá tão fácil que vocês ficam com medo de responder. Vocês são engraçados, viu? Tava muito Galera, então... óbvio. Pois é, mas eu falei aqui, ó. Daqui para cá é prazo médio de quê? De Estocagem. venda. Aí daqui Por para isso era cá, muito tá vendo? óbvio. Prazo médio de recebimento. Pessoal, daqui, ó, daqui até aqui, ó, prazo médio de pagamento. Aí a gente tá vendo que tá faltando um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que tá faltando, ó, um pedaço, ó. Esse pedacinho aqui ele é chamado de quê? Ciclo de caixa. Então aqui, pessoal, entram o quê? Entram as necessidades de recursos, que é também chamado de quê? De capital de giro, tá certo? Ó, essa necessidade de recurso aqui, ó, para a gente seria o capital de giro. Ó, vamos entender aqui por quê. Vamos imaginar um valor aqui? Ó, imagina que eu peguei aqui, ó, um certo dia aqui, ó, sei lá, dia 1º de um mês aí. Aí eu fui vender esse produto lá pelo dia 20 e precisei de 10 dias para poder pagar. Então, vamos pensar aqui 30 dias, 30, para ficar mais fácil. Olha só. Então, imagina aqui, ó, que eu comprei mercadoria no dia 1º de um mês. Quando chegou no dia 30 aqui, eu consegui vender e eu vendi ele para receber daqui a 30 dias. Então, qual foi o prazo aqui, ó, da compra até o recebimento? Foram 2 meses, 60 dias, certo? E aí imagina que os meus fornecedores, eles me dão um prazo de 45 dias para eu poder pagar, né, os produtos que eu comprei. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu preciso de 15 dias, não é isso? Para poder receber aqui o produto, né? Ó, tá vendo? Daqui para cá são 60 e eu tenho aqui, ó, que eu tenho 45 dias para poder pagar o produto que eu comprei. E aí o que acontece? Como é que eu fecho aqui com esses 15 dias? Porque eu preciso antecipar, né? Vocês entenderam o que eu estou falando? É. Felipe, ó, presta atenção, Felipe. Nós fomos lá, ó, adquirir produtos, matéria-prima para nossa indústria, certo? Aí a gente comprou aqui, ó, dia 1º. A gente conseguiu vender, fabricar, pá, tal, né, o produto, e a gente conseguiu vender no dia 30 aqui, ó, para receber daqui a 30 dias. Então, olha só, a gente comprou o produto e a gente só vai receber, né, daqui a quanto tempo? Da compra até o recebimento? 60 dias. Entendeu essa parte? Entendeu Sim, aí, cara? sim. Agora Sim. vamos lá. O nosso fornecedor, onde nós compramos a nossa matéria-prima, ele deu um prazo de pagamento aí para a gente de 45 dias. Aí eu te pergunto, nós compramos ali o produto, recebemos o produto, transformamos o produto, né, vendemos o produto, só que a gente só vai receber daqui a 60 dias. E eu já tenho uma obrigação aqui a pagar aqui, ó, com quantos dias? Com 45 dias. Então eu preciso de quê, cara? Eu preciso de dinheiro aonde? No caixa, vai precisar do No capital de giro. caixa. Porque se eu não tiver dinheiro no caixa aqui, pessoal, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou honrar esse meu compromisso aqui, ó? Como é que eu vou pagar o meu fornecedor com 45 dias? Então vocês entenderam, pessoal, que esse ciclo de caixa, ele também, né, pode ser considerado aí, né, como sendo o nosso capital de giro, ou seja, o dinheiro que eu preciso para financiar o quê, pessoal? Os meus estoques e as minhas contas a receber. Entendido isso, galera? Entendi. Sim. Beleza, então. Então, ó, resumindo, o capital de giro de uma empresa corresponde aos valores aplicados no ativo circulante, né?
A empresa compra matérias-primas ou mercadorias, estoca, vende e recebe. Isso é o quê? É o ciclo operacional. Ela compra matéria-prima ou mercadoria, transforma essa matéria-prima ou só revende essa mercadoria, né? Só que isso vai passar por um prazo aí de estocagem, né? Ele vende essa mercadoria, só que ele demora um pouco para poder receber. Então, a partir do momento que eu comprei essa matéria-prima ou mercadoria e que eu recebo esse valor, né? Isso aí a gente vai entender como sendo o ciclo operacional. E aí, esse ciclo ele vai ficar se repetindo permanentemente, né? E se isso acontece, né, pessoal, e a gente mantém o nosso giro do negócio, ou seja, a gente mantém o nosso negócio girando. Se em algum momento eu deixar de cumprir ali com minhas obrigações, por exemplo, ó, eu deixar aqui de pagar o meu fornecedor, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham aí na prática aí, ó? Imagina que eu deixei de pagar o meu fornecedor. O que vocês acham que vai acontecer? Vai gerar No juros? Ou ele vai parar de fornecer. Exato. Pode gerar juros, né, encargos financeiros aí, porque você deixou de pagar, mas o Felipe falou alguma coisa aí. Felipe, repete aí o que você falou. Mas se você deixa de pagar ele não te fornece mais, o que é pior. Ele não vai mais te fornecer. Pessoal, se ele parar de te fornecer, como é que você vai continuar mantendo o seu negócio aqui, ó? Como é que você vai manter o seu ciclo operacional? Você vai ter matéria-prima aí para poder transformar, para poder vender, para poder receber lá na frente? Hã? O que vocês acham? É óbvio que não, né? Então, ó, se eu deixar de cumprir as minhas obrigações aqui com os meus fornecedores, eles vão parar de fornecer as minhas matérias-primas ou as minhas mercadorias. E aí a gente acaba, pessoal, com o ciclo operacional, tá? Então, esse ciclo eu tenho que manter ele, né, girando, né, a todo momento aqui, ó. Se em algum momento eu parar, né, a gente para aí vamos dizer assim, o giro dos negócios, né? Tá certo? Bem, então entendido essa parte aí, deu para vocês entenderem que é fundamental, pessoal, eu ter dinheiro em caixa aí para poder financiar aí meus estoques e meus clientes. Ficou entendido isso? Sim, tá tranquilo. Então, estão vendo que Sim. isso é importante, né? Que não é assim, eu não posso, né? Porque se eu não tiver esse dinheiro para poder financiar aqui, pessoal, acabou, né? Acabou meu processo produtivo, minha indústria vai parar, o meu comércio não vai ter mais, né, o que vender, né? E por aí vai. Então vamos lá. Próximo conceito aí, né, seria o capital de giro líquido. O que é o capital de giro líquido, pessoal? Ele é bem simples, né? Então, o capital de giro líquido ou capital circulante líquido é normalmente definido como a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante de uma empresa, que pode ser positivo ou negativo. Ou seja, quando sobra, né, ou falta de recursos, né, tipo assim, quando sobrar, ele vai ser positivo. Quando faltar recursos, ele vai ser negativo, né? E aí a gente vai descontar as obrigações, né, no curto prazo. Então a formulazinha, né, do capital circulante líquido ou capital de giro líquido, ele é bem simples, é o ativo circulante menos o passivo circulante. Vocês lembram, né, pessoal, que o ativo circulante seria aqueles bens e direitos, né, que a gente tem ali que são recebíveis, né, ali no prazo até de 360 dias. E o passivo circulante seriam o quê? Seriam aquelas obrigações, né, que eu teria no curto prazo também, ou seja, num período aí, né, inferior a 360 dias ali, tá certo? Bem, então vamos ver um exemplo aí bem facinho aí, olha só. Aqui eu tenho um balanço patrimonial de uma empresa aí em dezembro de um certo ano aí. Aqui nós temos o ativo, né? Então, o ativo, nós temos aqui aqui é um balanço patrimonial resumido, tá? Eu só tenho as contas sintéticas aqui, eu não tenho as contas analíticas, tá? Então, eu tenho aqui as contas do ativo circulante, ativo não circulante. Então, tá dando 450 mil. Beleza, e aqui eu tenho o passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido, que também dá 450 mil. Aí a gente quer calcular aqui, pessoal,
o capital circulante líquido ou o capital de giro líquido. Então, como eu falei para vocês, é só a gente fazer o quê? Pegar o ativo circulante, subtrair o passivo circulante. Então, ó, pegamos aqui a fórmula, né? Capital circulante líquido, ele vai ser o quê? O ativo circulante menos o passivo circulante. Ele disse aqui para a gente que o ativo circulante era 240 mil. Então, eu vou pegar 240 mil, vou subtrair 180 mil. Então, eu vou fazer 240 menos 180, né? Então, eu tenho um capital circulante líquido aí de 60 mil. E aí, como é que a gente vai interpretar isso, né? Então, ó, do total de 240 mil aplicados no ativo circulante, 180 mil são dívidas e obrigações de curto prazo, restando 60 mil de folga ou de liquidez para a empresa. Então, pessoal, o que é o ideal aqui? O ideal aqui é que eu tenha um ativo circulante, né? Sempre o quê, pessoal? Sempre maior do que o meu passivo circulante. Por quê? Significa, né, que eu tenho uma folga, uma gordurinha aí, ó. E aí, ó, quanto menor for esse valor, né, pior é a situação. A gente já aprendeu isso, né? Vocês lembram como é que a gente tinha aprendido isso? Só que a gente tinha aprendido isso de uma outra forma. Vocês lembram qual era a outra forma que a gente calculava isso daí? A gente chamava isso aí de índice de... Começa com L. Estão lembrados aí? Índice de quê? Hã? Liquidez. Isso, Liquidez. índice de liquidez. Perfeito. E aí, se nós calcularmos aqui o índice de liquidez, né? Quanto que o índice de liquidez era bom? Vocês lembram? Quanto que o índice de liquidez era bom? Vocês lembram? Entre 0 e 1? Não. Você lembra da forma do índice de liquidez, Felipe? Índice de liquidez era o ativo circulante menos o passivo circulante? Não, não era menos, não. Alguém lembra, Aliás, pessoal? era mais, né? Porque ativo circulante mais o passivo circulante entrava como negativo, né? Também não era assim também, não. Como é que a gente calculava, pessoal, o índice de liquidez? É usando essas duas contas, ativo circulante e passivo circulante. Mas como é que a gente fazia o cálculo? No caso, ao contrário, passivo circulante menos ativo circulante. Não, não é isso. Quem lembra aí, pessoal? O ativo dividido pelo passivo? Isso. Era o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, ó, quando a gente pegava o ativo circulante e dividia pelo passivo circulante, o que que a gente tinha? A gente tinha um índice de liquidez. E quando que o índice de liquidez era bom? Vocês lembram? Quando que ele era bom? Maior que 1? Quando era Maior que 1? maior que 1. Pessoal, então olha só. Quando que o índice de liquidez vai ser maior do que 1? O índice de liquidez vai ser maior que 1 toda vez que meu ativo circulante for maior que meu passivo circulante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se nós calculássemos aqui o índice de liquidez, a gente ia pegar aqui, ó, 240 mil, né? Enter. E íamos dividir por 180 mil, ó. 180 mil dividido, ó. Então, quanto foi que deu o índice de liquidez aí, ó? 1,33, tá certo? Então, ele deu maior do que 1. Então, aqui é a mesma ideia, só visto de uma forma diferente, ó. Aqui, o que que acontece? Se eu calcular o ativo circulante menos o passivo circulante, e essa conta aqui der positiva, pessoal, é porque o ativo circulante é maior que o passivo circulante, concordam? Ou seja, o índice de liquidez aqui é o quê? É maior do que 1. Entenderam? Entenderam essa parte aí, pessoal? Sim. E se eu calcular aqui o índice, se eu calcular o capital circulante líquido, ele der 0, quanto é que dá o índice de liquidez? Se eu calcular o capital de giro líquido ou o capital circulante líquido e ele der 0, quanto é que dá o índice de liquidez?
Vai ser neutro, né? Mas não. Quanto é que dá o índice de liquidez? A interpretação é que ele vai ser neutro, mas quanto é que dá o índice de liquidez? Foi a Simone que falou? É igual a 1? Igual a 1, né, Simone? Então, olha só. Se eu pegasse aqui, por exemplo, o passivo circulante fosse 240 mil, eu pegar 240 mil menos 240 mil daria 0, né? E se eu fizesse a conta, 240 mil dividido por 240 mil daria 1. Vocês lembram o que eu coloquei lá quando o índice de liquidez era igual a 1? Era para a gente ter o quê? Um sinal de quê? Era um sinal de quê, pessoal? Um sinal de alerta. Estão lembrados? Era um sinal de alerta, né? Ou seja, tudo que você tinha ali no ativo circulante, ele já estava o quê? Comprometido, né? Pessoal, e qual seria a pior das hipóteses aqui? A pior das hipóteses, né, seria o meu ativo circulante ser menor do que o meu passivo circulante. E aí, né, esse negócio aqui, o meu capital circulante líquido, ele vai ser negativo, ok? E aí isso implica que o índice de liquidez é o quê? Menor do que quanto? Menor que 1? Menor que 1. Pessoal, então entendido? Aqui, na verdade, é uma outra forma da gente ver, né, a liquidez da empresa, tá certo? Então, basicamente, é só uma forma diferente da gente verificar a liquidez aí da empresa. Eu tinha colocado um aqui para vocês fazerem, faça aí rapidinho, ó. Quanto é que dá o capital de giro líquido aí, pessoal, dessa empresa? Faça aí rapidinho. $12? O que você fez? Falei pro povo. Não, ativo circulante menos passivo circulante. Isso. Então, 48 menos 36 dá 12. 12 mil. Então ela tem uma folga aí de quanto, Felipe? 12 mil reais. 12 mil. Se a gente calcular o índice de liquidez aí, com certeza esse índice de liquidez vai ser o quê? Maior ou menor que 1? Maior que 1, né? Vai ser maior. Vai ser maior que 1. Tá certo, pessoal? Entendido? Então, essas são as situações possíveis, né? Então, o capital circulante líquido da empresa ele pode ser positivo, negativo ou igual a 0, né? Ok? Então, ó, pode ocorrer situações em que o capital circulante líquido seja igual a 0. Neste caso, o ativo circulante é igual ao passivo circulante e a empresa não tem nenhuma folga de liquidez. Os seus prazos de curto prazo, né? As suas contas aí de curto prazo, né? Estão praticamente casados. Ou seja, tudo já está comprometido, né? Então, os recursos de curto prazo são exatamente os necessários para pagar os compromissos de curto prazo. Então, se ocorrer qualquer probleminha aí, né, a empresa não vai conseguir cumprir, né, pessoal, com as suas obrigações, tá bom? Então, é uma situação aí ruim, né? E a situação pior de todas seria quando o capital circulante líquido ele é negativo, né? Então, seria a situação em que a empresa não tem, né, a capacidade aí, né, de conseguir honrar com seus compromissos. Então, isso indica aí problemas de liquidez. Outra situação aí, né, que a gente poderia encarar, outra forma, tá, da gente entender isso daí, seria a seguinte, né, é que ela está utilizando dívidas de curto prazo para financiar aplicações ou ativos de longo prazo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Imagina que a empresa ela adquire um empréstimo para pagamento em 12 meses. Esse empréstimo, pessoal, ele vai ser classificado no passivo circulante ou no passivo não circulante? Um empréstimo para pagamento em 12 meses. É passivo No circulante. É no circulante, porque eu vou fazer um empréstimo para pagamento inferior, né, com prazo de pagamento inferior a 1 ano. Aí, olha só que você adquiriu esse empréstimo para aquisição de um equipamento que só dará retorno, né, após 24 meses, porque você só vai lançar esse produto daqui, sei lá, a 2 anos. Então, ó, você comprou um equipamento hoje
que você precisa pagar ele em quanto tempo? Em 12 meses, certo? Para fabricar um produto que só vai ser lançado daqui a 2 anos, né? Então, olha o que vai acontecer. Essa dívida ela vai vencer, né? Antes que a empresa obtenha o retorno do investimento. Daí, você vai gerar um problema de liquidez. Então, vocês entenderam, pessoal? Então, pode ser que muitas vezes eu esteja utilizando, né, dívidas de curto prazo para financiar aplicações de longo prazo. E aí, isso gera o quê? Gera um capital de giro líquido negativo. Entenderam a situação? Dúvidas aí, galera? Ou não? Não, ainda não. Tá bom. Então, seguindo aí. Bem, agora a gente vai aprender como calcular o capital de giro próprio. Bem, esse capital de giro próprio, né, pessoal? Ele é um outro indicador, tá certo? E ele é calculado da seguinte forma, é muito simples também. Olha como é que ele é fácil. Então, o capital de giro próprio, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o patrimônio líquido e subtrair o realizável a longo prazo. Tá certo? Então, né, com essa diferença, a gente vai obter o que a gente chama de capital de giro próprio. Então, eu vou pegar o patrimônio líquido. Aí, vocês lembram o que é o patrimônio líquido? O que é o patrimônio líquido, pessoal da empresa? Vou lembrar. São obrigações com sócios ou obrigações com terceiros? Com sócios. Obrigações com sócios. Então, eu vou pegar ali, ó. O que são as obrigações com sócios? Reserva de capital, o capital social, né? E vou subtrair o que, galera? O realizável a longo prazo. Ok? Bem, e aí, o Assaf Neto, ele dá a seguinte esclarecimento aí sobre o capital de giro próprio. Ele fala o seguinte, ó. Uma maneira mais simplificada e também adotada pelo mercado é calcular o capital de giro próprio pela simples diferença entre o patrimônio líquido e o ativo permanente. Nesse caso, a medida revela o volume de capital próprio da empresa que está financiando um ativo circulante e o realizável a longo prazo. Segundo médias geralmente divulgadas pelos analistas de mercado, o valor mínimo ideal dessa medida é zero, ou deve atingir pelo menos 5% das receitas auferidas pela empresa. Então, a Assaf Neto aqui ele faz uma declaração aqui, tá, pessoal? Para a gente ter um parâmetro aí de quando que isso seria bom ou ruim, né? E ele pega aí sobre uma análise aí na perspectiva de mercado. Só que aqui a gente não vai entrar nesse caso aqui, a gente vai só simplesmente utilizar a fórmulazinha, tá, do patrimônio líquido menos realizável a longo prazo. Então aqui eu coloquei para vocês um balanço patrimonial. Esse balanço aqui eu tirei do livro, eu não gosto muito porque ele não ficou muito bacana aqui, ficou um pouquinho difícil de entender. Mas deixa eu só explicar aqui para vocês, olha só. Aqui a gente tem o ativo total ele é quase 150 mil. Aí o ativo ele é composto pelo ativo circulante e o ativo não circulante. Vocês estão vendo aqui esses 210 mil? Estão vendo aqui? Ele é a soma, pessoal, do ativo não circulante. Então, tudo que está aqui, ó, é essa soma. Então, se você pegar, ó, 100 mais 50 dá 150, né? 150 mais 50 dá 200, 200 mais 10 dá 210. Então, o ativo não circulante, porque a figura aqui não ficou muito boa, né? Então, o ativo não circulante, ele é o quê, galera? Ele é a soma desses 4 valores aqui, ó. Tá certo? E aqui nós temos do lado aqui do lado direito o passivo, né? E aí aqui tá tranquilo, porque eu tenho aqui o passivo circulante, 180 mil, passivo não circulante, 120 mil, e o patrimônio líquido, 150 mil. Então, a gente quer calcular, né, o capital de giro próprio. Então, para calcular o capital de giro próprio, basta a gente fazer o quê, pessoal? A diferença entre o patrimônio líquido, tá certo? E o realizável a longo prazo. Então, aqui a gente observa que o patrimônio líquido ele vale quanto? 150 mil e o realizável a longo prazo, 100 mil. Então, é muito simples, né? Então, o capital de giro próprio, basta pegar o patrimônio líquido e subtrair o realizável a longo prazo. Então, vai ficar 150, né? Menos 100 mil, que vai dar 50 mil aí. Então, esse vai ser o capital de... Aqui eu
Deixa eu só consertar aqui que tá errado. Aqui é capital de giro próprio. Então, capital de giro próprio pronto. Então, o capital de giro próprio, ele vai ser 50 mil, né? Então, o que que a gente observa aí, né? Que do total de 150 mil de capital próprio, né? Ele tem 50 mil que ele está financiando um ativo circulante e realizável a longo prazo. Então, pessoal, a gente observa o seguinte, ó. Dos 150 mil que eu tenho aqui de capital próprio, né? Aí você retira os 100 mil do realizável a longo prazo. Então, você tem aí, ó, que ele está financiando 50 mil, né, de próprios recursos. Então, 50 mil aí do ativo circulante, né, ele é financiado, né, através do capital próprio dele. E o restante, né, seria financiamento aí de terceiros. Tá certo? E aí eu coloquei um aqui para vocês fazerem, né? Então, olha isso. Então, a partir dos dados da empresa Exemplo S.A., com a abertura dos subgrupos que compõem o ativo não circulante, calcule o capital de giro próprio aí da empresa. Calculei então rapidinho, quanto é que deu? 10 mil. 10 mil. Então é muito fácil, né, galera? É só a gente pegar aqui, ó, nosso patrimônio líquido, que é 30 mil, né, e subtrair quanto? Os 20 mil, tá bom? Então isso aí daria os 10 mil. Pessoal, aí tem umas atividadezinhas para vocês fazerem lá no livro. Deixa eu colocar aqui. 207. Seria interessante vocês fazerem aqui tem um faça valer a pena aqui, tá? Faça valer a pena não, faça o desafio da unidade aqui. Faça você mesmo aqui, ó. Ele deu alguns aqui para vocês fazer. Não, nesse aqui não. Esse daqui, ó. Que é o desafio lá. Sem medo de errar. E aí seria interessante vocês pegarem e tentarem fazer esses cálculos aí, tá? Ele colocou aqui algumas informações. Aí tem respondido aqui, a situação, problema está respondido, mas seria interessante vocês tentarem fazer. Então, é bem simples aí. Eu vou atualizar para vocês os exercícios dos Faça Valer a Pena aí. Do Faça Valer a Pena, né? É os exercícios do final da sessão lá, que eu coloco lá para vocês. Eu tenho que atualizá-los, né? E colocar também as gravações das aulas passadas aí, porque eu deixei de colocar algumas aí, e aí eu tenho que atualizar direitinho. É porque dá um trabalho, eu tenho que pegar e baixar elas no computador, depois eu tenho que jogar para o YouTube e do YouTube colocar o link para vocês. Então não tem como eu colocar direto. Se vocês tivessem uma conta institucional, eu podia liberar lá para vocês verem da plataforma, mas como vocês não têm, aí eu tenho que fazer esse procedimento, aí demora um pouquinho, tá bom? Pessoal, acho que por hoje a gente pode encerrar. Se não houver nenhuma dúvida, nenhum questionamento aí, a gente pode encerrar a aula de hoje. A aula foi bem tranquila aí, né? Essa parte era bem fácil, né? A aula de hoje aí. Hoje Igual foi bem bater, tranquilo mesmo. é igual bater em cego, só que o cego é o demolidor. Que isso, cara? Tu gosta lá da série do Demolidor? É massa o filme, a história, né? É muito legal. É bacana. Todo mundo comunga da mesma opinião que o Felipe aí? Ou teve alguém que achou tranquilo? O Felipe fica aí só tirando onda, né? Ele achou fácil, fica aí falando que tá difícil só pra... achando que alguém vai aliviar pra ele. Eu acho que até o momento ainda tá tranquilo. Vai vai piorar ficar no dia da prova, né? no dia da prova. Da prova, né? Pede uns cálculos aí violentos, né, Felipe? Não, mas vai tá tranquilo a prova, cara. Não vai ser eu que vou fazer. Se fosse eu, você tinha que se preocupar, mas não vai ser eu, não. Então tá tranquilo. Na prova vai poder usar calculadora, né? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que provavelmente vocês vão fazer a prova
A prova acho que vai ser online, Online, né? sim. O- Quem chegou depois, pessoal, eu dar um recadinho aqui para vocês. Quem faz disciplinas interativas, tá? As provas vão ser online. E aí, provavelmente, acho que vai começar semana que vem, dia 4. Semana que vem, dia 4 já é? Deixa eu ver aqui. Do dia 4 ao dia 10, tá certo? Aí vocês provavelmente vão receber informações aí adicionais para fazer essas disciplinas, para fazer as provas das disciplinas interativas, tá bom? A nossa não saiu ainda quando é que vai ser a prova, mas deve estar perto aí, né? E aí vocês têm que ir se preparando já aí direitinho, tá? Parece que vai ser na outra semana. Depois dessa aí, do dia 4, na outra. A outra já vai ser a nossa, né? Eu acho que é. Provavelmente sim. o Hélio, Fala, Felipe. não sei se vai ser o mesmo sistema do EAD, mas as provas do EAD, para quem não sabe, o EAD é diferente da gente, que eles não seguem, assim, um calendário específico, todas, tipo assim, uma vez, uma semana do bimestre é a prova e na outra semana é a prova, não. É matérias, aí chega no final da matéria, faz a prova, faz uma matéria, no final da matéria faz a prova. No EAD, a prova está sendo assim, Hélio, eles disponibilizam um link. No dia que é a aula, esse link é aberto, entre aspas, você consegue entrar com uma senha, e aí você tem que ficar na aba. Se você sair da aba, por exemplo, seja para entrar em alguma outra janela de pesquisa, ou para sair para algum programa do computador, ele desliga e você tem que fazer login e começar a prova de novo. Vou dar Não é fácil, uma não. dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês. Então, abre a colinha no celular, no outro computador, né? Aí abre a prova no celular, que é mais fácil de mexer no computador para fazer pesquisa, né? Aí abre a prova no celular e faz no celular. Aí pesquisa lá o que é o ativo, o que é o índice de liquidez, né? Já deixa preparado. Já deixa as colinhas preparadas aí, né? Eu já fiz. Mas Pode falar. Geralmente é assim mesmo. Quando você vai fazer essas provas online, eles não permitem você abrir nenhum navegador, nenhum outro arquivo, né? Justamente para você ficar só fazendo ali a prova e não poder fazer pesquisa, esse tipo de coisa, né? Mas eu fiz uma prova já de gestão de custos, que eu faço gestão pública, né? Administração pública no EAD. Aí eu fiz já fiz uma prova de gestão de custos no setor público e uma prova de auditoria e controle no setor público. E quando eles pediam alguma conta com fórmula, tudo, pelo menos lá eles deram a fórmula. Colocavam uma formulazinha. Aí eles davam um exemplo e não sei o que, eles davam um exemplo, né, e tudo, então eles davam a fórmula, eles só não te falavam o que era cada coisa na fórmula, para a gente identificar o que era cada informação da fórmula. Entendi. Tipo, você tem lá CCL, né? Capital Circulante Líquido. Ele não falava o que era o CCL, né? Entendi. Isso, você tinha que fazer uma interpretação do texto mesmo. Na verdade, é assim, se a pessoa estiver estudando, ela tem uma noção, né? Agora, se não estiver estudando, pode dar a fórmula, pode dar tudo eu, assim, pessoal, eu não sei exatamente como é que é essa fórmula, tá? Porque eu nunca dei disciplina, fórmula não sei como é que é a prova, né? Como é que ela vem lá. Eu até perguntei para vocês foi que me falaram que era bastante parecido com os exercícios do livro, os exercícios do AVA, né? Então, eu acho que a forma mais fácil de se preparar para essa prova é justamente fazer, né? Os exercícios lá do AVA, fazer os exercícios aí do livro, né? E provavelmente ele não vai poder fugir muito disso, né? Não vai colocar coisa que não foi dado para vocês, né? Hélio, deixa eu te perguntar, mas você como professor, tem como você saber se vai ser assim no dia da sua matéria, na segunda-feira, no caso, que eles vão disponibilizar a prova e vai ser no mesmo dia que a gente tem que fazer, ou se vai ter tempo para fazer a prova? Tem como você se informar e falar para a gente? Sim, eu vou me informar e falar para vocês, tá, Adélia? A gente está esperando informações, tá? Quando eu tiver essa informação, eu já mando lá até no grupo para vocês, tá bom? Tá bom, te Délia, agradeço. Sim, Felipe. Assim, não sei se, como eu acabei de falar, né? Não sei se o presencial, se a Anhanguera vai fazer igual ao EAD, mas lá é assim, eles disponibilizam a partir de 12:01, né? Que é tecnicamente quando começa o dia, a partir de 12:01 eles disponibilizam a prova e deixam a prova num período de 24, até 00:59, para você fazer a prova durante o dia todo. Aí você só tem uma chance, você faz uma vez e tudo.
Pelo menos no EAD é assim, se a administração fizer igual, se a prova for igual desse jeito, a prova dele e do outro professor, do Magdiel, que também é disciplina interativa. A dos outros professores, acho que, se eu não me engano, continua sendo do jeito que eles quiserem. Nas outras disciplinas que eu dou aula, provavelmente vou fazer a prova igual vocês fizeram lá da primeira. Vocês lembram da primeira prova que vocês fizeram minha? Um formulário que eu coloquei para vocês responderem? As disciplinas que não são blended, né, e nem interativa, cada professor vai ter autonomia para fazer a prova ali do mesmo jeito, né, que nós fizemos antes. Então, tá bom, pessoal. Mais alguma coisa? Então, assim que eu tiver informações sobre procedimentos, datas, regras que vão ser aí para realizar essas provas, eu já mando para vocês, tá bom? Mas vão se preparando, vão estudando, vão fazendo as coisas tudo direitinho, porque provavelmente deve estar bem próximo aí do encerramento aí, tá bom? Tá bom, Hélio, obrigada. Ok, então boa noite a todos aí. Bom descanso para quem não tem aula aí do Magdiel, e quem tem aula do Magdiel, boa aula aí, tá bom? Boa sorte, Obrigada, isso professor. sim. Bom descanso. Boa semana para todo mundo aí. Boa sorte, hein, Felipe? Valeu, Moço, obrigado. é pior que assistir TV Senado. Sacanagem, pô. Falou, Imagina que vocês falou. ficam falando, imagina que vocês ficam falando da minha aula também, hein? Não, professor. Existe uma grande diferença entre a Disney World, o parquinho lá do carinha do cavalo aqui no Brasil e o parquinho da esquina ali. Tá certo. Então tá bom, então. Beto Carreiro. Beto Carreiro, né? Então tá Deixa eu bom. ir, professor. Deixa eu ir, senão o outro lado tem um infarto. Falou. Falou, galera. Boa noite aí.